Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta às 6 da tarde tem vídeo novo, falando de quadrinhos, falando de RPG e sempre tentando trazer uma informação adicional, uma curiosidade, para ajudar você a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, dá uma conferida aí no nosso canal, dá uma explorada. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das resenhas. E falando em resenhas, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. Vamos comentar aqui Blood, uma história de sangue. Essa aqui é a edição de luxo, capa dura, lançada em 2018 pela Pipoca e Nanquim, e é a republicação mais recente dessa história que a gente tem aqui no Brasil. Tá? A história foi escrita pelo J.M. DeMatteis e desenhada pelo Kent Williams. Se você está inscrito aqui no canal e está ligado no movimento, sabe que a gente já falou de outras obras desses caras aqui. O J.M. DeMatteis, por incrível que pareça, foi um dos autores da Liga da Justiça Internacional, aquela fase engraçadinha, né, da Liga, que fez bastante sucesso. E eu vou deixar o card aqui para quem quiser conferir a nossa opinião sobre esse material, que não tem absolutamente nada a ver com Blood, é um estilo totalmente diferente, né, para mostrar aí um pouquinho da versatilidade, né, do J.M. DeMatteis. E a arte do Kent Williams, né? Belíssima arte, inclusive. A gente já comentou aqui uma outra obra dele, que é Wolverine e Destrutor, Fusão, né? Que ele fez parte da equipe criativa. E também vou deixar o card aqui para quem quiser conferir a nossa opinião sobre Fusão. Mas chegando aqui no Blood, vamos lá. A gente tem algumas coisas interessantes para comentar. E primeiro eu quero dizer que Blood é aquele tipo de história que ou você ama ou você odeia, tá? Ela tem uma estrutura talvez que seja um pouco difícil de acompanhar, ela é muito filosófica, ela é muito metafórica, né? Sei lá, onírica, então requer um pouquinho de boa vontade para quem está afim de mergulhar na história e não ter respostas fáceis, tá? Muita coisa é deixada a cargo do leitor de interpretar e chegar à sua conclusão e juntar as lacunas na cabeça de cada um. Mas, antes da gente mostrar mais um pouquinho da história, vamos fazer aquela passagem pelo tempo, porque tem uma coisa interessante de comentar aqui sobre isso. A história saiu originalmente em 1987 nos Estados Unidos, tá? Em formato de minissérie em 4 edições. E essa primeira publicação foi sob o selo Epic Comics da Marvel. Esse selo, a Marvel tentou emplacar um conteúdo mais adulto, diferenciado de super-heróis. E nesse selo, as histórias não eram de propriedade da Marvel. A Marvel era o veículo para a publicação, mas os autores continuavam detendo os direitos da história. E vocês já vão entender por que isso é importante aqui na nossa linha do tempo. Mas seguindo cronologicamente, aqui no Brasil, a primeira vez que essa história foi publicada foi em 1990, também no formato de minissérie em 4 edições. Começou a publicação em 90, terminou em 91 pela editora Abril. E no mesmo ano de 1991, a Abril relançou o Blood numa edição encadernada. Não numa edição de luxo, como essa aqui da Pipoca e Nanquim, né? Mas uma versão encadernada, com capa cartão, papel legal e tudo mais. E de lá para cá, a próxima publicação que a gente teve da história foi esta aqui em 2018. Mas tem um negócio interessante entre 1991 e 2018. Em 96, lá nos Estados Unidos, Blood passou a ser publicado pela DC, no selo Vértigo. Exatamente. Como a história não era de propriedade da Marvel, né, a Marvel deve ter publicado algumas edições encadernadas lá fora, não tenho certeza, mas o fato é que de 96 em diante, Blood mudou para DC, mudou de casa, né? Passou a ser publicado pelo selo Vértigo em edições encadernadas. E muito provavelmente é esse material, né, essa versão da DC, da Vértigo, que a Pipoca e Nanquim utilizou como base para esta nova edição brasileira do Blood, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho, né? Já falei bastante. Ó, vou mostrar aqui o início. Edição muito bem trabalhada, tá muito bonita, tá bem bacana mesmo, acabamento de primeira. A gente vai começar aqui com um prefácio, né,
para a edição brasileira, um prefácio exclusivo, né, mostrando aqui, falando, né, um pouquinho dos detalhes e tal, prefácio do J.M. Demetrius. E aqui o início, né, a primeira capa aqui da história de abertura, né, Ouroboros. E uma coisa que é legal da gente comentar também é que o formato dos capítulos, né, ele é mais ou menos esse. Ele começa e termina com um texto em prosa que vai contar uma outra história. Então a confusão, entre aspas, já começa aí, porque o Blood vai ser uma história dentro de uma história. Nessa parte aqui de prosa, a gente vai acompanhar os últimos dias de um rei moribundo, um rei que a gente não sabe de onde é, não tem muitos detalhes sobre ele, só que ele está à beira da morte. E aí alguém chega e começa a contar uma história para ele, a história do Blood. Então a gente acompanha, por um lado, a história desse rei moribundo, e por outro, que é a história principal, né, a saga do Blood. Que é até meio difícil de definir assim, exatamente do que se trata, mas se eu tivesse que arriscar alguma coisa, eu diria que é uma jornada de autoconhecimento do personagem central, que é o Blood. Que tem esse nome porque, segundo consta aqui na revista, ele é um vampiro. Só que assim, se você está esperando aquela história padrão de vampiros, esqueça, tá? Blood não tem nada a ver com uma história padrão de vampiros. A gente vai ter, né, ocasionalmente ali presas grandes, uma mordida aqui, outra ali, algumas coisas misturadas com sangue e tudo mais. Mas assim, não é uma história, não é o que a gente classificaria normalmente como uma história de vampiros, tá? É mais essa jornada de autoconhecimento, né? A gente começa acompanhando o Blood criança, e aí ele, né, vira adolescente, tal, adulto, e parte nessa jornada. E aí ele encontra durante esse período dois companheiros de viagem, uma mulher e uma criatura que também não dá muito para definir, que eles chamam de pequenino. E aí eles partem, né, nessa jornada por um mundo que também a gente não tem muitos detalhes do que se trata, ou onde seria, ou nem quando seria. Porque dá a entender, aqui pelo início, né, que seria tipo um mundo antigo, ou uma época, né, antiga, mas aí de repente começam a aparecer algumas coisas que nos mostram que a gente não está num mundo tão antigo assim. De repente, né, aparece um balão, como eu mostrei aqui, de repente alguém puxa um revólver antigo, né? Então a história se torna um pouco complicada, entre aspas, de acompanhar, por causa disso. Ela não te explica muito e ela tem esse tom metafórico e onírico que acompanha a saga toda. Então, realmente, olha aqui o que eu falei, de repente alguém puxa um revólver aqui e tal, né? Fica muito a cargo do leitor fazer essas conexões e chegar às suas próprias conclusões sobre a trama. Olha aqui, o outro personagem que eu falei é esse aqui, o pequenino, né? Ele acompanha o Blood e a mulher na jornada, né? E eles têm os diálogos meio bizarros, assim, meio esquisitos, enfim, né? É difícil de definir, mas ao mesmo tempo é instigante e é legal de ler, para quem está disposto a esse tipo de experiência, né? E sem falar que a arte do Kent Williams, cara, tá fantástica, né? É toda pintada em aquarela, né, a revista. Nem sempre ela segue essa estrutura básica de quadrinhos, né? Às vezes tem umas experimentações assim, umas composições de páginas diferentes, né? Aqui é quando ele encontra a mulher, né? Olha, aí a gente tem alguns toques de vampirismo e tal, mas é bem pouca coisa mesmo. O grande lance é acompanhar eles seguindo por essa terra devastada, que de repente já não é mais tão devastada assim. Em algum momento eles já encontram um avião, mas é um avião tipo, tá aqui, olha, tipo da época da Segunda Guerra Mundial, enfim. E tem outras loucuras pelo meio, assim. É realmente uma história que ela desafia algum tipo de definição. Mas como eu falei, quem está afim de embarcar nessa experiência, eu acho que é bem interessante, né? Agora, se você está acostumado ou se você gosta daquele tipo de história em quadrinho padrão, né, com tudo encadeadinho ali, com tudo bem amarradinho, com tudo explicadinho, talvez esse tipo de história não seja para você.
Mas se você quiser arriscar, se permitir uma experiência nova, eu acho que Blood pode ser bem interessante nesse sentido, né? E a gente vai seguir aqui pelas 4 edições, né? Olha, como eu falei, sempre alternando aqui, de vez em quando vem uma parte em prosa, né, contando a história do rei, e a parte pintada, a saga do Blood. Vou mostrar mais um pouquinho aqui da arte. Lá para o final, claro, obviamente algumas coisas você vai conseguir entender ou juntar alguma coisa ali e tal. Só que, como eu estou falando, se alguém tiver uma explicação exata, passo a passo, encadeada da história, acho bem difícil. Porque ela não foi feita dessa forma, né? Ela foi feita justamente para desafiar, vamos dizer assim, o leitor e, sei lá, propor uma experiência nova de leitura. Nova entre aspas, né? Porque ela é de 87, mas enfim. Talvez, eu classificaria como um quadrinho experimental, levando em consideração a época que ela foi feita, né? Apesar de ser um quadrinho mainstream, né, que era da Marvel e tal, ele tem muito de experimental e de romper com as barreiras dos quadrinhos, especialmente dos quadrinhos daquela época, né? E para finalizar, a gente vai ter aqui uma galeria de capas, né? Aqui algumas capas das edições originais da Marvel. E aqui, como eu falei, olha, deixa eu só mostrar aqui. Ó, aqui embaixo, Marvel, tá? 87. Epic Marvel. E aqui, olha, a partir de 96, Vértigo. Né? Aquilo que eu estava falando no início. Blood mudou de casa e saiu da Marvel para a Vértigo. Olha a capa. Essa capa aqui, olha, é da edição 4 da Vértigo. Tá? A capa que foi usada para a edição brasileira, né? E aqui no final, um pouquinho sobre os autores, né? Falando um pouquinho do J.M. DeMatteis e do Kent Williams. Beleza? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero que de repente eu tenha conseguido despertar em vocês a vontade de se aventurar aqui pelo mundo do Blood. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou da história, se você concorda, qual é a sua visão, né, do Blood. Se você ainda não leu e ficou interessado, deixa aí nos comentários também. Depois que você lê, volta aqui, fala o que você achou, pra gente ir trocando uma ideia aqui, batendo um papo e construindo o canal juntos aqui, beleza? Para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Se curtiu, deixe seu like, se não, deixe seu dislike. E a gente se vê numa próxima resenha. Falou, pessoal!